Oi gente, que alegria encontrar vocês por aqui. Hoje, 1º de fevereiro de 2019, vamos iniciar um quadro com 28 reflexões sobre o tempo de cada tempo em nossas vidas. E hoje, o primeiro dia, a gente vai estar começando com o tempo de silenciar. A gente tem vivido um momento que o silêncio ele é praticamente inexistente, né? Nós temos luzes que nunca se apagam, nós temos mente que não se aquietam, e a consequência disso é que a gente tem vivido mal, a gente tem vivido constantemente com ansiedade, constantemente com estresse, e o descontentamento tem sido quase que generalizado, né? E aí o silêncio é justamente a gente ir na contramão disso tudo. O silêncio é a gente aprender a ter um tempo nosso, a ter um tempo voltado para a gente, mesmo nessa agonia, mesmo nesse corre-corre do nosso dia a dia. Inclusive entendendo que esse processo da naturalização do corre-corre é um processo que é cultural e não um processo que é natural. E aí o silêncio ele é o primeiro passo, né, para que a gente aprenda ao longo desses 28 dias de reflexões. É um processo de gestão pessoal, onde a gente entenda que eu posso ser produtivo, eu posso ser responsável, eu posso cumprir com as minhas obrigações, tendo qualidade na minha vida. Eu não preciso morrer, eu não preciso adoecer, eu não preciso estar plantando hoje uma velhice com uma qualidade ruim de vida, com um desgaste físico e mental e emocional muito grande. Então, hoje, o meu convite é que a gente comece a minimizar os ruídos que estão presentes no nosso dia a dia. Nem sempre a gente consegue estar diminuindo os ruídos externos, mas a gente tem possibilidade sim de estar diminuindo os nossos ruídos internos. Primeiro, porque é importante a gente entender que o nosso sistema nervoso, ele funciona, ele trabalha a partir de um princípio de uma economia psíquica, a partir de um princípio de uma economia de energia. Isso significa que se eu tenho uma mente acelerada, se eu tenho um processamento rápido e incessante, cada vez mais eu vou estar acumulando cansaço, fadiga e exaustão. E aí eu vou ter um desgaste neurológico, cerebral muito maior do que seria necessário para que aquela atividade, para que aquele processamento acontecesse. Quando a gente começa a silenciar, quando a gente começa a funcionar em outra frequência, a gente está fazendo com que esse processamento ele ocorra de uma maneira lenta, tranquila, com um desgaste mínimo de energia necessário para alcançar o resultado que a gente quer. Outro ponto importante a considerar é que a nossa cultura é uma cultura que valoriza muito a nossa fala. Porém, a gente acaba gastando muita energia quando a gente fala em demasia. É quase que uma obrigação a gente estar emitindo opinião sobre tudo. E muitas vezes a gente acaba emitindo opinião quando a gente nem sempre foi chamado para isso, né? Quando o outro não está disposto a ouvir. E isso é mais energia que a gente está gastando desnecessariamente. Então, o nosso tempo de hoje é um chamado para que a gente desenvolva ao longo do dia uma cortina de silêncio em torno de nós. É entender que o silêncio não é a gente ficar parado, conectado com nada. Silêncio é uma ação. Silêncio é a gente começar a desenvolver estratégias para minimizar esses ruídos. Quando os ruídos externos são possíveis ser minimizados, a gente age desligando o aparelho eletroeletrônico, a gente começa a perceber qual é o horário que a gente pode estar trabalhando com uma menor quantidade de ruídos, começa a perceber se aquele aparelho que está ligado ele realmente é necessário. E aí algumas estratégias dentro da possibilidade de cada um, desligar o celular algumas vezes ao dia. O simples fato de você saber que você não vai ser solicitado pelo celular já te dá um descanso. Se não for possível desligar o celular, desabilite as notificações. Viver esperando ser solicitado faz com que a gente também tenha um desgaste desnecessário de energia. Se no seu trabalho, na sua casa, em alguns momentos for possível, coloque uma música ambiente com uma frequência que vai te dar uma tranquilidade. E de vez em quando, ao longo do dia, faça pausas de 1 minuto, de alguns segundos,
prestando atenção na sua respiração. Se a sua respiração está uma respiração acelerada, significa que está tendo um desgaste muito grande de oxigênio no seu organismo. E aí, consequentemente, o seu físico e a sua mente está trabalhando com um nível baixo de oxigenação. Quando você está com uma respiração mais lenta, mais tranquila, sem pressa, você vai ter uma frequência necessária do oxigênio para que as funções orgânicas aconteçam da maneira necessária que precisa acontecer. Então, se você tem falta de ar em algum momento, significa que você está com baixa oxigenação. Atente para essa respiração, faça essas pausas ao longo do dia, desenvolva uma fala ponderada na medida do possível, procure falar de uma forma mais lenta, mais pausadamente, e a consequência disso também vai ser uma comunicação mais eficaz. Quando a gente realiza as nossas atividades com calma, a gente vai, com o passar do tempo, se beneficiando do silêncio. Essa cortina de silêncio, ela vai te protegendo dos ruídos, aqueles ruídos que são possíveis você não ter perto no momento que você está trabalhando. E entre tantos benefícios que o silêncio traz, é que somente quando a gente aprende a silenciar, a gente começa a ouvir a gente mesmo. Um grande beijo e até amanhã com mais um tempo de reflexão sobre o tempo.